Fala pessoal, muito bom encontrar vocês de novo aqui no Na Cola da Prova e hoje o tema é Igreja Católica na Idade Média, então fiquem ligados. O tema Igreja Católica na Idade Média, ele é bastante complexo, ele é bastante profundo, levando em consideração a importância e o poder que a Igreja teve nesse período. O que a gente vai fazer hoje aqui é um recorte, a gente vai falar sobre um determinado aspecto daquilo que costuma aparecer aí com mais frequência no vestibular. A Igreja Católica ela surgiu como instituição na época do Império Romano e se tornou a religião predominante a partir do século IV. A partir de então, eles passaram a ter um poder, passaram a ter uma ascendência sobre Roma. Mas Roma não durou muito tempo. Roma cai no século V, porém a Igreja Católica vai sobreviver. E curiosamente, durante a Idade Média, durante o feudalismo, a Igreja ela se expandiu ainda mais, ela conseguiu mais adeptos, se tornando assim uma força dominante dentro do mundo medieval. Gradativamente, na primeira parte da Idade Média, a Igreja Católica ela vai acabar se tornando a religião oficial de quase toda a Europa. De certa forma, a gente entende que o mundo medieval vai necessitar de uma ordenação. Tanto a nobreza quanto os servos vão acabar aceitando aí aquilo que a igreja dizia, tanto no que diz respeito à política quanto à organização social e aquilo que deveria ser pensado, a forma de se viver. Os reis e a nobreza, durante a Idade Média, eles entenderam a importância de ser aliados à Igreja Católica. Afinal, todos acreditavam naquilo que ela dizia. E por quê? Porque eles controlavam o acesso ao conhecimento, o acesso à informação numa Europa agrícola, uma Europa isolada, baseada numa organização em que as pessoas nasciam e morriam no feudo e não tinham contato com nada além disso. Quem levava a informação e dizia o que era certo e o que era errado, o que era verdade e o que era falso, era a Igreja Católica. E ai de você se questionasse a Igreja Católica. A rede de poder que a Igreja conseguiu criar fez com que não houvessem questionamentos e as pessoas obedeciam cegamente aquilo que ela dizia. Portanto, criou-se aí a máxima. A sociedade feudal, ela deveria ser assim e ela deveria se organizar dessa forma. Alguns nasceram para rezar, porque Deus quis assim. Outros nasceram para guerrear, para proteger a organização e a sociedade. Na base de tudo isso estavam aqueles que produziam a riqueza, que trabalhavam de fato. E não era possível você questionar isso, não era possível você discutir em relação a isso. Deus quis assim, tal qual a Trindade Divina, a sociedade feudal, ela se baseava naqueles que rezavam, naqueles que guerreavam e naqueles que trabalhavam. Moçada, o Enem, os vestibulares em geral, eles adoram cobrar esse tipo de coisa. O poder que a Igreja Católica exercia sobre a sociedade e sobre as mentalidades. Então vamos dar uma olhada nessa questão que caiu na UEL, agora, no ano passado. A casa de Deus que cremos ser uma está, pois, dividida em três. Uns oram, outros combatem e outros, enfim, trabalham. Essas três partes que coexistem não sofrem com a sua disjunção. Os serviços prestados por uma são a condição da obra das outras duas, e cada uma, por sua vez, se encarrega de aliviar o todo. De modo que essa tripla associação, nem por isso, é menos unida. E é assim que a lei tem podido triunfar e que o mundo tem podido gozar de paz. Pessoal, esse texto já caiu 322 vezes no vestibular. Ele é um texto clássico que fala justamente da ideia da Trindade, da ideia da associação das três ordens com o divino. Aqueles que nasceram para rezar, aqueles que nasceram para guerrear e aqueles que nasceram para, enfim, para sustentar tudo. Esse texto se refere à Europa cristã medieval como a casa de Deus. A partir de tais informações, aponte o papel da Igreja Católica na criação e na manutenção do chamado regime feudal. Não foi justamente o que a gente falou antes, pessoal? A ideia de que a Sagrada Trindade Divina se faz na Terra a partir da sustentação aí do regime a partir das três ordens. A Igreja diz o que cada um deve pensar, como essas pessoas devem viver, no que eles devem acreditar como verdade. Esse poder, ele era tamanho, ele era tão grande que ninguém questionava. E se eu, por exemplo, como servo, eu não vou conseguir bater de frente com o sistema, porque afinal Deus quis assim. Deus queria que eu fosse servo e trabalhasse para sustentar o meu senhor feudal. Dessa forma, a igreja conseguiu garantir que nada fosse alterado, que as pessoas não questionassem a sua condição dentro da trindade terrena.
Pessoal, obrigado por assistir mais uma vez o nosso canal. A gente está aqui toda terça e quinta-feira, não esquece. Também não esquece de compartilhar com os amigos aí o nosso vídeo. Não esquece aqui de seguir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!